Salve alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Nessa aula falaremos sobre o código genético, a relação que existe entre a informação contida no nosso DNA e a determinação de nossas características, ou a informação contida no nosso material genético e a produção de proteínas. E esse processo é chamado de síntese proteica. E você verá que existe uma informação que direciona a produção correta de proteínas, formando um princípio chamado princípio básico da biologia. Existe uma condição genética chamada albinismo. Conhece? No albinismo, o indivíduo não consegue produzir corretamente uma proteína, a melanina. Existe um erro na sequência de aminoácidos dessa proteína, de modo que ela acaba sendo uma proteína não funcional. Então, na ausência de melanina, não existe pigmentação da pele, do cabelo, dos olhos, dos pelos. E esse erro na formação da proteína se deve a um erro no DNA, a uma modificação no DNA, a uma mutação. Portanto, quer entender qual a relação entre a informação genética e a produção de proteínas? Bora lá, vem comigo! Então, antes de começar, é importante que você tenha assistido a aula sobre ácidos nucleicos, sobre a composição e a organização do DNA e do RNA, as moléculas da informação genética. Você que já conhece, vai lembrar que o DNA é uma sequência de nucleotídeos que tem uma informação. Essa informação ela é contida na sequência de nucleotídeos daquele pedaço. O que é um nucleotídeo? É aquela molécula formada de um fosfato, uma pentose, que é um açúcar monossacarídeo, e uma base nitrogenada. A pentose do DNA é a desoxirribose, a pentose do RNA é a ribose, e existem as bases nitrogenadas, que podem ser adenina, timina, citosina e guanina. Lembra disso? O DNA tem timina e não tem uracila. O RNA tem uracila e não tem timina. Então existem 3 bases que são comuns nas 2 moléculas e uma que é exclusiva de cada tipo de molécula. Tudo bem, isso aqui é revisão lá da parte de bioquímica, tá bom? A sequência de nucleotídeos do DNA é uma informação. Tudo bem? Essa sequência é uma informação, é um código, tá? Ela vai ser traduzida em alguma outra coisa. Só que existem sequências que não são codificantes, que não contêm informação para a produção de proteínas, e existem algumas sequências, uma porcentagem bem pequena do nosso DNA, inclusive, que é chamado de gene, que é uma sequência codificante, que vai determinar a produção de uma proteína. Beleza? Cerca de 3% do nosso DNA é formado de sequências codificantes, tá bom? Os aminoácidos são aquelas moléculas formadas de uma carboxila, de uma amina, de um carbono central, de um hidrogênio aqui ligado a ele e de um radical. Existem 20 tipos de aminoácidos que formam nossas proteínas. E esses aminoácidos são ligados em sequência nas ligações peptídicas, formando um polipeptídeo que, quando tem uma função biológica, é chamado de proteína. E a gente percebe que as nossas características são determinadas por proteínas específicas. Por exemplo, a proteína melanina, ela determina a pigmentação da pele, dos cabelos, dos pelos, dos nossos tecidos. E essa melanina, ela é uma sequência específica de aminoácidos, que se não for seguida, não consegue produzir a proteína funcional. Então, em alguns indivíduos, um erro no DNA determina que no aminoácido 51, ao invés de um aminoácido X, seja colocado outro aminoácido, de modo que a proteína não consegue assumir a sua função biológica. Resumindo, os tecidos ficam sem pigmentação. Portanto, essa sequência de aminoácidos, ela vem de uma informação pré-determinada, ela vem de uma receita. É como se a proteína fosse o bolo e a receita está contida no DNA. Quem exercita ou quem efetiva essa receita, ou quem lê, quem produz o produto ali, é o ribossomo. Lembra disso? Lembra da parte de citologia, de organelas? Então, de alguma forma, essa informação contida aqui, ela
ser efetivada na determinação de uma sequência específica de aminoácidos. Professor, eu vou ter que saber quais são os aminoácidos? Lógico que não. Eu vou ter que saber a sigla de cada um deles? Não. Se bem que com o tempo você vai aprendendo, você vai relacionando isso daí. Mas entenda, a proteína é uma sequência de aminoácidos e essa sequência ela é seguida, ela é determinada à risca pela informação contida no DNA. Tudo bem até aqui? A pergunta é, como a informação contida no DNA, na forma de 4 letrinhas, A, C, T e G, vai determinar a produção de uma sequência correta da proteína a partir de 20 aminoácidos possíveis. E isso aqui é chamado de princípio básico da biologia. A produção de proteínas a partir da informação contida no nosso DNA. Tá? E cada uma de nossas células, das trilhões de células que temos, contém essa informação. O DNA contido em qualquer célula é igual, tá? Do mesmo indivíduo. Qualquer célula, vou falar de novo, qualquer célula do meu organismo contém o mesmo DNA. Lógico, algumas células utilizam algumas regiões, outras células utilizam outros genes, porque gene é essa sequência que contém informação que vai ser codificada, a informação codificante. Beleza? Então esse DNA vai ser lido e a informação ela vai ser traduzida em outra informação que no final determina a produção da proteína, do nosso fenótipo, das nossas características. Então você perceba que existe um código, um código que relaciona um tipo de informação com outro tipo de informação. E esse código é chamado de código genético. Eu não sei se você passou por isso, se você já fez isso. Na minha época de aluno, eu lembro que as meninas escreviam cartinhas na sala e utilizavam códigos. Quem pegasse aquela cartinha não conseguia entender a informação. Tinha que ter um código, tinha que ter uma relação entre aqueles símbolos e as letras, e só elas conheciam. Já fez isso? Você tinha código para escrever com suas amigas? Muito bem, o código é a relação entre dois tipos diferentes de informação. Vamos relacionar então nucleotídeos com aminoácidos, que é isso que faz a síntese proteica, que permite a síntese de proteínas a partir dessa informação aqui. E você vai entender depois também que se eu apenas relacionasse um nucleotídeo com um aminoácido diferente, eu poderia produzir 4 tipos de combinações ou 4 informações diferentes. Mas existem 20 aminoácidos disponíveis. Se eu usasse dois nucleotídeos por vez para poder relacionar com um aminoácido, eu poderia produzir 16 combinações possíveis. 4 tipos de nucleotídeos aqui, 4 aqui, relacionando os dois, um pouquinho de matemática, de análise combinatória, eu teria 16 possibilidades. Não seriam suficientes para poder relacionar com os 20 aminoácidos disponíveis. Vamos ver então que o código genético é a relação entre 3 nucleotídeos e um aminoácido, tá? De modo que a receita é lida de 3 em 3 nucleotídeos e eu consigo produzir 64 combinações diferentes, muito mais do que suficiente para relacionar DNA e proteína, nucleotídeos e aminoácidos. Vamos ver na sequência como esse processo é efetivado. Tudo bem? Então o código genético permite a relação entre as 4 letrinhas do DNA e os 20 aminoácidos que são usados na produção de proteínas com sequências específicas. Vamos continuar? Vamos entender esse processo? Então, muito bem, a síntese proteica, portanto, é a produção de uma proteína juntando aminoácidos específicos numa sequência pré-determinada a partir da informação contida no DNA. Então, o que a gente vai entender é como essa informação de uma sequência de nucleotídeos, A, C, T e G, ela vai ser efetivada numa sequência de aminoácidos. Tudo bem? A maquinaria desse processo é linda de se ver, muito legal. E tem animações que eu acho lindo, né? Sou suspeito para isso. Mas existem muitas animações que mostram isso acontecendo. O que eu vou ensinar para você nesse momento, ou revisar com você, tá? É como essa informação vai sendo lida e vai sendo modificada e efetivada numa sequência de aminoácidos formando a proteína. Tudo bem? Então aqui a gente tem a molécula de DNA. A molécula de DNA contém informação e essa informação para a produção de proteína é chamada de
gene. Digamos que uma célula queira produzir melanina. Ela vai localizar dentro de todo o DNA a sequência codificante com a informação para a melanina. Isso acontece nas células da pele. Não acontece, por exemplo, nas células do estômago, que vão acessar uma outra sequência para produzir uma proteína digestiva. Cada célula utiliza porções do DNA que lhe são de interesse, que produzem proteínas que são utilizadas na função que aquela célula desempenha. Tudo bem até aqui? Então a gente vai ter o DNA. O DNA é formado de duas fitas de nucleotídeos pareados, sempre A pareando com T e vice-versa, C pareando com G. Então se eu te pedisse, olha só, para determinar a sequência da fita complementar a essa fita vermelhinha aqui, ó, fica fácil fazer, né? Então, com licença, vamos fazer de novo. A pareia com T, onde tem A tem T, onde tem T tem A, C com G, C, A, T, G e A. Se estivéssemos na sala, você ia fazer isso, esse tipo de exercício. Agora, essa informação contida no DNA, ela fica dentro do núcleo. Para que o DNA não seja acessado o tempo todo, é uma informação preciosa, a célula faz uma cópia da sequência que vai determinar a produção da proteína, tá? Então, dentro do núcleo tem o DNA. Então, existe uma proteína que vai, tá, acessar a região específica, vai abrir a fita dupla como se fosse um zíper, olha só, abre o zíper porque o DNA é uma fita dupla parecendo um zíper contorcido. Tem uma proteína que vai desenrolar essa fita, vai abrir essa fita e vai copiar a sequência de nucleotídeos daquela região que é o gene. Existem sinalizações que indicam onde começar e onde terminar, mas por enquanto entenda, a sequência do DNA, tá, ela vai ser copiada. A enzima que faz isso é chamada de RNA polimerase. A proteína que faz isso ela é chamada de RNA polimerase, porque ela vai polimerizar, ela vai produzir uma molécula de RNA copiada a partir da sequência de DNA. Ela abre a fita, de novo, vai lendo a sequência de nucleotídeos e vai formando uma cópia. Essa cópia do DNA, ela é chamada de RNA porque ela é modificada, porque ela usa uracila ao invés de usar timina. Lembra do assunto de ácidos nucleicos? RNA não aceita ou não contém timina, beleza? Então vejam só, aqui no DNA tem as duas fitas, mas apenas uma das duas fitas naquela sequência que é o gene, apenas uma delas contém a informação para a proteína, apenas uma delas contém a informação genética, a outra é apenas uma fita complementar. Então eu vou chamar sempre uma das fitas de fita síntese, porque é a partir dela que a proteína é sintetizada, e a outra fita é apenas um complemento, é apenas uma proteção. Então essa aqui no caso estou indicando que é a fita síntese. Muitas vezes a questão te indica qual é a fita síntese, às vezes não, mas ela vai ter que te dar outras dicas para você saber qual é a fita síntese ou qual é a fita complementar. Então essa aqui é a fita síntese. A enzima RNA polimerase, ela abre essa fita quebrando as pontes de hidrogênio que existem ali e ela vai fazer uma cópia a partir dessa fita que é a fita que contém a informação, tá? Ela vai produzir uma molécula de RNA. Então vejam só, o que ela vai fazer? O pareamento no DNA é AT, C e G e vice-versa. Ela vai usar um pareamento parecido, exceto que onde ela colocaria uma timina, ela coloca uma uracila. Aqui iria uma timina, ela substitui por uma uracila, tá bom? Então vamos lá, digamos que vou apagar de novo isso daqui, tá? Para ficar mais fácil, vou apagar essa fita complementar aqui de cima, a fita complementar aqui de baixo, e vou ler apenas a fita que contém a informação no gene. Ela pega nucleotídeos e vai montando, pareando com a sequência de cima. Muito bem? Se eu tenho uma timina, ela vai colocar o que na fita de RNA, que é a fita cópia? Ela coloca uma adenina. Onde tem uma adenina, o que ela vai parear aqui? Eu vou escrever, gente, em roxo para você,
eu vou escrever a fita de RNA, que é a cópia. Onde tem T, coloca A. Onde tem A, ela colocaria um T, mas não vai ter no RNA, a gente coloca U. Onde tem C, ela coloca um G. Pareando com C, ela coloca um G. Pareando com G, coloca C. Pareando com G, coloca C. Pareando com T, coloca A. Pareando com T, eu adiciono uma adenina. Pareando com A, colocaria uma timina, coloco no lugar uma uracila. Pareando com A, colocaria timina, coloco uma uracila. Pareando com C, G e com T, A. Perceba, gente, essa sequência aqui é uma cópia modificada a partir do DNA. Modificada por quê? Porque ela tem uracila no lugar de timina. E essa sequência de RNA, ela vai sair do núcleo e vai lá para o citoplasma. Ela é a receita que vai ser lida pelo ribossomo. E a partir dela, ele vai produzir a proteína. Esse RNA, que é produzido a partir do DNA e que vai sair do núcleo, é chamado de RNA mensageiro ou RNA messenger, porque ele carrega a mensagem para a produção da proteína. E esse processo aqui é chamado de transcrição. Transcrição é a formação de uma molécula de RNA a partir de uma sequência de DNA. Tudo bem? Transcrição, produção de uma cópia de RNA a partir da informação do DNA. E existem alguns macetes. O macete mais importante, que ajuda, na minha opinião, muito, é você entender que a fita de RNA ela vai ser igual à fita complementar, trocando T por U. Se você voltar um pouquinho, você vai ver que aqui, ó, a sequência do DNA complementar é exatamente essa, tirando U e colocando T. Professor, então qual vai ser a sequência de RNA mensageiro? Vai ser a fita complementar, substituindo o T, trocando o T pela uracila. Ok? Vamos fazer isso depois de novo, tá? Em um outro exercício. Ok? Essa sequência de RNA vai sair do núcleo e vai ficar exposta lá, ou no retículo rugoso ou no citoplasma. Tá bom? De qualquer forma, essa informação vai ser transformada ou traduzida numa sequência de aminoácidos. Nós comentamos no quadro anterior que essa informação tem que ser lida pelo menos de 3 em 3 bases, ou de 3 em 3 nucleotídeos. A gente vai chamar cada sequência de 3 nucleotídeos de códon. Aí vem o pulo do gato. Cada códon corresponde a um aminoácido. Cada sequência de 3 nucleotídeos corresponde a um aminoácido. Portanto, o ribossomo, lendo uma sequência de códon, ele vai adicionar aminoácidos à sequência para formar a proteína. Beleza? Até aqui, gente? Vamos fazer então, esse processo final aqui é chamado de tradução e ele vai usar essa tabela que é o código genético. O código genético, ele é o código que me permite traduzir a sequência do RNA mensageiro. Tá bom? Então a gente tem aqui, ó, gente, as bases conjugadas de 3 em 3, tá? Ou os nucleotídeos. E eu combinando nucleotídeos, os 4 possíveis, ó, lembrando aqui, por que tem U ao invés de T? Porque é uma informação que vai ser lida no RNA, e RNA não tem timina, sim uracila. Quantas combinações eu consigo fazer? Combinando A, C, U e G de 3 em 3. Nós já comentamos, 4 vezes 4 vezes 4, 64 combinações. E para cada sequência de 3 nucleotídeos, existe uma correspondência com um aminoácido. Nessa tabela, as siglas Fe, Leu, Ile, Met, Val são as siglas que identificam os 20 aminoácidos. Tudo bem? Então tem uma tabelinha para você ver aí com esses nomes. Cada sigla é um nome. Fenilalanina, leucina, isoleucina, valina, alanina, prolina, serina, tirosina, treonina, ok? Lisina, o professor tem que saber os nomes? Não. O que você tem que saber? Apenas usar a tabela para determinar a sequência. Vamos fazer isso então? A gente vai ler informação sempre de 3 em 3 nucleotídeos, o que nós chamamos de códon. Você vai localizar esse códon na tabela
e vai adicionar aqui, ó, vai identificar qual é o aminoácido que é adicionado à sequência na proteína. Localiza o códon AUG. Aqui fica a dica, no meio de toda essa confusão, como é que você começa a localizar o códon? Se o códon é AUG, você procura a primeira base A nesse lado. Opa, tá aqui. Vai estar nesse quadradinho. Aí você, dentro dele, você localiza a segunda base, a U, e aqui você vai ter o G. Então, a dica é, localiza a primeira base, dentro do quadradinho você vai ter aquele códon. Então, AUG codifica um aminoácido chamado metionina. Por que ele está verdinho aqui, professor? Porque esse é o códon de início. Todo RNA que vai codificar uma proteína, ele sempre carrega como início o códon para metionina. Todo RNA começa com o códon AUG. Ele está indicado assim porque ele é o códon de iniciação. Tudo bem? Não pede que no exercício traga uma sequência que não tenha metionina como começo. Ele pegou um pedaço específico do gene. Mas na produção real de proteínas, sempre o códon inicial é o AUG. Vamos ler o segundo códon? CCA. C, olha só, CC. Localizou aqui, ó, CC, e dentro dele localiza a última base. CCA codifica um aminoácido chamado prolina. O que isso quer dizer? Que o ribossomo pegou a metionina, leu o segundo códon e colocou ligado a ela um segundo aminoácido, a prolina. Vamos ver o próximo códon, AUU. Olha só, localiza aqui, AU, e dentro do quadradinho específico você localiza a última base. AUU codifica um aminoácido chamado isoleucina. E assim vai, a cada conjunto de 3 bases ou a cada códon, um aminoácido correspondente. Então você perceba que existem 64 códons para apenas 20 aminoácidos. É por isso que alguns aminoácidos têm mais de um códon correspondente. A gente vai chamar de códon ou código repetitivo ou código degenerado. Tem mais códons do que aminoácidos. Por isso existe a repetição. Beleza? Isso até é uma forma de prevenir ou algo que torna algumas mutações não percebíveis, porque você pode ter mutações nos códons que codificam o mesmo aminoácido. Então você vai ter aqui, ó, repetições. Alguns aminoácidos têm apenas um códon, tipo o triptofano, tipo a metionina, mas alguns têm 6, como por exemplo a leucina. E assim você vai fazendo esse processo que é chamado de tradução. A leitura do códon e uma correspondência com um aminoácido específico. A gente vai chegar agora em um códon bem interessante, que é o códon UGA. Localiza UG e aqui dentro o códon UGA. Ele está indicado de vermelhinho na sua tabela, que está na página, se for o terceirão é página 15, se for o primeiro ano é outra página, você vai localizar, depois eu te passo, vou colocar aqui no vídeo, tá? Você vai ter então 3 códons vermelhos. O que esses códons fazem? Eles indicam que o processo deve terminar. Quando o ribossomo localiza um desses códons, ele interrompe, entende que ali terminou o processo de tradução. Então, sempre que aparecer um desses códons, UAA, UAG ou UGA, o processo ele vai terminar. Tá bom? Encerrou. Professor, então o que é esse produto aqui? Isso daqui seria a proteína. Lógico que eu fiz curtinho, podem existir aqui centenas de aminoácidos antes do fim, mas esse produto aqui, isso é a proteína produzida. Então, só revisando, a informação do DNA, ela é transcrita numa segunda forma de informação, que é o RNA. A sequência de RNA, ela é produzida a partir da fita-síntese, mas ela é idêntica à fita complementar, tirando o T e colocando o U. Importante. Essa informação vai sair do núcleo e vai ser traduzida pelo ribossomo, que a cada conjunto de 3 bases ou a cada códon vai adicionando um aminoácido a partir desse código, a partir dessa tabela. E esse produto aqui é a proteína, portanto a síntese proteica a partir da informação do DNA.
em duas etapas: transcrição, produção de RNA a partir do DNA, e a tradução, que é a produção da proteína a partir dos códons de RNA. Tudo bem? Vamos fazer exercício no outro vídeo e depois vamos entender como ocorre lá na tradução a participação do ribossomo, a participação do RNA transportador. Mas por enquanto, revisa aí, se precisar volta, manda a pergunta, porque esse assunto é muito importante. Valeu? Muito obrigado e até a próxima aula.